Estou numa série de ministrações, por que fazemos isso? Amém? Por que nós vamos à igreja? Porque nós congregamos, porque nós pregamos o evangelho, porque nós não adoramos ídolos, porque nós batizamos, porque nós ceiamos, aí foi o Lucas que pregou. Estou explicando algumas coisas da conduta da igreja. É importante a gente colocar essas coisas, e eu comecei essa série quase com uns 10 anos atrás, se eu não me engano foi 2017, porque eu comecei a ver as pessoas fazendo coisas ou pedindo para que a gente fizesse coisas que não estavam no padrão bíblico. Amém, amados? Né? Obviamente o protestantismo, o avanço da igreja, nós saímos foi desvinculado da igreja católica, então também tem muitos costumes às vezes que algumas igrejas adotam. O Brasil é um país que tem muita coisa, muita gente, é um continente, então às vezes as pessoas começam a igreja e trazem coisas que não são do ambiente do que a igreja orienta, de como deve ser conduzida, e isso nos fez sempre muito diferente das pessoas, diferente de costumes de algumas coisas. Então as pessoas, por que não faz? Então eu comecei uma série de pregações explicando do porquê que nós fazíamos aquelas coisas. Amém, amados? Falei no último culto sobre por que nós apresentamos as crianças, nós consagramos. Também falei por que nós não reclamamos. Olha, igual, fala para quem está do seu lado, fala igual eu que nunca reclamo. Crente não é instruído a reclamar. Amém, amados? E assim por diante. Então, e hoje, não muito diferente, vamos frisar num texto bem importante. Essa série é uma série de ensino, mas Deus sempre vem nos visitar, graças a Deus, que é, por quê? Profetizamos. Então vou explicar rapidamente algumas coisas sobre isso. Eu não vou poder ir fundo no Antigo Testamento, colocar a palavra, mostrar no hebraico, não, eu vou fazer ela mais simples para colocar de forma prática. Amém, amados? Por quê, pastor? Porque tem uma série do ano que eu faço que é destino profético, chamado profético, daí eu falo de profecia, as palavras usadas para os profetas, ver, ouvir, então hoje vai ser um panorama geral para aplicação dentro da igreja. Amém? Estão comigo? Olha para quem está do seu lado e fala, esse vai ser um domingo abençoado. Fala assim, já começou com você sentado do meu lado, que é uma alegria, fala para a pessoa, Ok, então vamos lá? Então, por que, pastor, profecia, de onde vem? Todo o Antigo Testamento, todo o povo de Deus sempre andou por palavras, porque a palavra tem o poder de criar, tem o poder de gerar, Tudo é profetizado, depois se vive, é profetizado, depois se vive. No tempo do profeta Amós, então, ele chega a essa conclusão, aqui explicando o que é profecia, eu já estou na sequência. Palavra hebraica para profecia, mais como profetizar, é navá, que fala de profecia. Pode deixar assim, se está quente lá o disjuntor, aconteceu isso. A filmagem pega bem? Dá um joia. Eu só não vou descer então para não atrapalhar. Só porque a gente ligou o aquecedor para o batismo ali, daí está caindo um pouco a energia, vamos esperar. Amém, amados? Vamos lá, então vai. Palavra hebraica mais comum para profetizar é navá, que basicamente significa anunciar a palavra de Deus. Então, ok, Deus dá a palavra, ele pode falar e ele fala, tem coisas que o próprio Deus profetizou, falou, declarou. E depois os profetas, as pessoas inspiradas por Deus, vão declarando as palavras, elas vão se cumprindo. Então, no Novo Testamento, no grego, o termo mais utilizado, esse aqui que eu não sei ler em grego, mas eu sei que é profeteu, que também significa transmitir uma mensagem divina. O que é profetizar? Transmitir uma mensagem divina. Amém, amados? Então, vamos lá. Querem deixar apagado ao tempo até esfriar o disjuntor lá? Não tem problema, que é tudo ao vivo, não dá nada. Depois o pessoal filma outro culto, qualquer coisa. Embora pega daqui, Então, ok. Deus deu autoridade da terra ao homem. E tudo se fez pela palavra. E disse Deus que haja luz e houve luz. Por que você está dizendo isso, pastor? Por algo simples. O profeta Amós, como eu estava falando, ele chega a essa conclusão aqui, e ele escreve, inspirado por Deus. Vai, leia comigo. Amós 3,7. Certamente. Então Deus não vai fazer coisa alguma na terra sem o quê? Os profetas. Então o Antigo Testamento começa a falar que Deus inspiraria pessoas, o Espírito falaria às pessoas, elas declarariam as coisas que seriam feitas, para quê? Para que a vontade de Deus se cumpra na terra. Amém, amados? Como, pastor? Através de quem ele deu autoridade na terra. Uma vez perguntaram, não é mais fácil Jesus vir, aparecer e falar? Jesus já veio, já apareceu e já falou. Vai ter um momento que a Bíblia diz que todo olho verá, toda língua confessará. Amém, amados? Ele vai descendo, todo mundo vai ver. Aí naquele momento, amados, quem creu, ótimo. Quem não creu, já era. Jesus veio.
agora nós falamos das coisas de Deus, nós profetizamos as coisas de Deus, ou todos os profetas do Antigo Testamento, quando o Espírito vinha sobre eles, profetizavam e falavam das coisas de Deus, porque a Bíblia diz que certamente Deus não fará nada nessa terra sem antes falar com seus amigos os profetas. Então o que é profetizar? Como nós vimos, falar das coisas de Deus, declarar as coisas de Deus. No Antigo Testamento era sempre um ajuste até a profecia do Messias chegar, ou então profetizando as coisas que iriam acontecer na terra. No Novo Testamento o Messias já chegou, o Espírito está sobre as pessoas e profetiza falando, voltem, se arrependam, voltem para casa, né? Shub, arrependimento é voltar para casa, para que a vontade de Deus se cumpra. No Antigo Testamento temos diversas imagens disso. O profeta Jonas foi lá profetizar, se arrependam ou Deus virá com juízo. O que aconteceu? O povo se arrependeu, Deus poupou do juízo. Deixa eu só explicar algo rápido com vocês. Nervoso que eu não consigo descer. Vocês estão de boa? Tá bem, só eu que estou igual um leão na jaula aqui. Ando para lá, ando para cá. Deus só tem pensamentos de bem a nosso respeito. Amém? Deus não faz nada mal, porque tudo que é bom procede dos céus. Nenhum pai que é um pai saudável quer o mal. Vocês iriam querer o mal das crianças assim, para que elas aprendessem alguma coisa? Claro que não. Tomara que meu filho pegue uma gripe e fique doente para ele aprender que não pode andar descalço. Nenhum pai são em sã consciência que é isso, nem Deus. Posso ouvir um amém? Mas é óbvio, Satanás ataca, Deus preserva, protege, outras. Por que você está falando dessas coisas, pastor? Estou falando para a gente ter um entendimento que assim, no Antigo Testamento o povo pagava com a sua própria vida. Pelo erro, o salário do pecado é a morte. Mas o dom de Deus gratuito é a vida. Então, depois que Jesus veio, o Novo Testamento, não é mais assim. Então, as palavras proféticas, o direcionamento profético é em prol de as pessoas têm boas novas, você pode ser salvo. Amém, amados? Você não precisa fazer nada, só precisa crer e assim por diante. Consegui me fazer entender? Né? O próprio Deus fala profeticamente, ele falou para a serpente e para Eva, você usurpou aqui, falou para a serpente. Vai rastejar, vai andar, vai comer o pó da terra, e a semente da mulher vai te ferir a cabeça, vai esmagar a tua cabeça, e você vai ferir o calcanhar, mostrando que a víbora iria morder, ele ia morrer. Falando de quem? Do próprio Jesus, que morreu por nós, morreu pelos nossos pecados. Então, agora as profecias são a respeito do fim, e já estão escritas, estão todas na Bíblia. E depois agora, hoje, no culto, eu quero compartilhar como devem ser conduzidas as profecias dentro da igreja, de acordo com o padrão bíblico. Quem pode dizer glória a Deus? Amém? Pastor, a profecia existe no tempo de hoje? Sim, é um dom de Deus a profecia. Dom significa presente de Deus. Sempre houve profecia? Sempre. Por falta de profecia, o povo perece, porque se eu não sei para onde eu estou indo, se eu não sei qual é a visão de Deus para a minha vida, qual é o que Deus está falando sobre a minha vida no ambiente de Deus, eu vou andar perdido, é andar sem um GPS, é andar para qualquer lugar. Como dizia um amigo meu, quem está perdido, todos os lugares levam a lugar nenhum. E assim muita gente leva a vida. Então por isso que por falta de profecia o povo perece. Amém? Vocês estão comigo? Sim? Então vamos lá, vai. Próximo. Aqui, olha lá, Corinthians está ganhando, né? Quinta-feira estava perdendo, eu li 15, 20, então agora está 14-1. Então vamos ler lá, vai, para os corintianos, que hoje tem jogo do Corinthians para vocês ficarem felizes, vai. Primeira carta aos Coríntios, 14-1, vai. Mas principalmente que profetizeis. O que Paulo está falando para a igreja? Capítulo 13 fala só de amor. Se não tiver amor é como símbolo de retina, não adianta nada. Tudo que nós fazemos tem que ser feito em amor. Porque o próprio Deus é amor e o Espírito de Deus está em nós, então nós fazemos tudo com amor. Né? Ahavá no original, o amor ágape do grego. Então, seguir o amor e procurar e com zelo. A gente deve se preocupar em procurar os dons espirituais. Então, por lógica, a igreja, nós seres espirituais, o que a gente deveria aprender com zelo ou buscar com zelo são tem diversos dons. Vai operando em um dom, procura com zelo o outro, vai buscando o outro. E Paulo começa a falar, qual dom seria o mais que vocês deveriam procurar? Qual? Leia aí, amados, qual? Profetizar. Amém, amados? Importante falar isso, Paulo, Novo Testamento, igreja primitiva, que tem gente que fala que os dons cessaram, as coisas são só para os apóstolos. Você vai ver nesses textos que eu vou colocar, que Paulo fala isso para a igreja e que ela deve ter continuidade. Se é um dom, um presente de Deus, que Deus nos deu, que custou quanto? O sacrifício de Jesus, o preço mais caro que os céus podiam pagar.
não é? Por Ele, por meio dEle, para Ele são feitas todas as coisas, e Ele sustenta em si todas as coisas. Deus deu o primogênito, o de maior valor, para que... Então Deus pagou um preço alto por aquele presente. Nós devemos usar do presente. Vocês não estão aqui só porque apagou, tem gente dormindo, será? Né? Chacoalha quem está sentado, fala, não durma, irmão. Né? Ok. Tá, eu só vou esperar mais uns 10 minutos, a gente acende a luz, então. Eu estou vendo que tem uns irmãos que já estão aproveitando já. Né? Então, seguir com amor e procurar com os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. O que é profetizar? Falar das coisas de Deus, a vontade de Deus, declarar. Vai, ainda Coríntios ganhando, vai. Primeira carta dos Coríntios 12, não, aqui já não ganhou, aqui perdeu. 12 Coríntios 28 versículos, vai, a uns. Primeiramente, em terceiro lugar, a igreja, o fundamento da igreja está no apostólico, quem traz os céus, quem opera, faz as coisas, e depois na profecia, tem que ter alguém que traz os céus, tem que ter alguém disposto a fazer, tem que alguém, apóstolo também é o enviado, e enviou os apóstolos, então tem que ter alguém que vai fazer as coisas, mas ele tem que andar debaixo de uma palavra profética, ele tem que estar de acordo com aquilo que Deus falou. Qual foi uma das últimas palavras que Jesus falou profeticamente? Ide. Pregar o evangelho a toda criatura, discipular as nações, curar enfermos. Vocês estão comigo, amados? Então tem uma palavra sobre a qual nós devemos andar. Por lógica, se eu me converto, a minha vida tem que se converter em fazer a minha vontade. É ou não? Buscar os meus interesses? Também não. A minha vida deve se converter em quê? Pregar o evangelho e fazer discípulos, porque vivo não mais eu mais. Cristo vive em mim. É o que a palavra fala. Consegui me fazer entender? Sim? Então, a igreja, ela é fundamentada, o fundamento da igreja deixa eu só explicar algo rápido. Tudo o que aconteceu na história da humanidade, por palavra profética. Amém? Até Jesus era profetizando sobre o Messias, sobre as coisas que iriam acontecer. Daniel é um dos que tem visões até sobre o fim dos tempos, as últimas semanas, as coisas. E o Senhor ainda fala para ele, fica conturbado com aquela visão. Ele fala, não é para esse tempo, é só para o futuro. Então, tudo aconteceu. Em Jesus se cumpre tudo. Posso ouvir um amém? Das palavras a respeito do Messias, e a partir dele a gente vê visões de novo, direções do tempo do fim, através dos apóstolos, aqueles que conviveram com Jesus, que tiveram a revelação dos céus, e ok, então está tudo descrito, inspirado por Deus, toda a palavra é inspirada por Deus, e foi profetizada, declarada, escrita, registrada. A igreja é fundamentada nos apóstolos e nos profetas. Eu expliquei algo no outro culto, eu vou reforçar aqui, vocês me permitem, em nome de Jesus? Então pode acender que eu quero descer, eu não consigo ficar aqui em cima, longe das pessoas. Acende lá, Clevão, faz favor. Ótimo, em nome de Jesus não vai cair mais, vai. Então, ok, Qual é o problema da gente viver em igreja e não ser uma igreja profética, ou não andar no fundamento do que a Bíblia fala? A Bíblia fala que a igreja, a uns estabeleceu na igreja. Quem estabeleceu? Deus. Se a igreja é a mesma primitiva da de agora, né, a igreja original, então nós ainda somos a igreja. O que tem que ter na igreja? Apóstolo, profeta, terceiro lugar, mestres, né? Alguém que traz os céus, alguém que fala das coisas que os céus vai fazer, alguém que explica aquelas experiências que as pessoas tiveram. Aí depois, operadores de milagres, dons, socorros, governo, variedade de línguas, eles seguem nos dons. Então a igreja tem que ter todas essas coisas. Por quê, pastor? Se a igreja não tem a parte profética, e muitas das igrejas são fundamentadas no mestre, glória a Deus, ótimo. Só que o duro da nossa mentalidade é que é assim, a mentalidade grega que foi espalhada é que se eu sei sobre um assunto, eu sei aquilo. Mas biblicamente não é o padrão. Já expliquei isso quando eu falei sobre montes. Para um judeu, o monte, o começo do monte é aonde? O da montanha. Quem sabe o que é uma montanha? Quem já viu uma montanha, um monte? Outros não? Que dó. Então, monte ou montanha é um monte de terra, pedra grande assim, que fica bem altão, né? E daí não fica plano. Você olha e vê um negócio assim, também chamam de morro, né? E outras coisas. Ok. Quem já viu uma montanha, um monte? Amém, graças a Deus. Então tá, para um judeu, o topo do monte é, o começo do monte é o topo. Por quê? Porque na mentalidade judaica, tudo é dos céus para a terra. E fez Deus os céus e a terra. Então é tudo de cima para baixo. Mas por que isso é importante? Vou exemplificar com um exemplo claro. Você vai e pergunta a pessoa, você fala inglês? A pessoa fala. Sim?
Fiz aula, fiz curso. Aí você coloca ela para falar com o americano? Não fala? Nada. Porque ela sabe só teoricamente. Ela não sabe de forma prática. É você bonitão falando, vou resolver esse problema. Assiste um tutorial no YouTube, vê o cara fazendo e fala. Fácil. Vai lá, compra todas as coisas, estraga e depois paga para alguém que sabe fazer. Já aconteceu isso com alguém, sim ou não? Claro que sim, porque na nossa mentalidade a gente acha que porque eu sei no intelecto aquilo, eu pratico. Por que você está falando dessas coisas, pastor? O problema está aqui. Quando não há profecia, quando não há os outros dons do Espírito, a igreja corre o risco de virar uma igreja em que todo mundo sabe a Bíblia, mas ninguém pratica. E aí, para o padrão bíblico, na verdade, quem tem o conhecimento, mas não pratica, na verdade não sabe. Só que a gente fala, sabe? Eu estou falando, e por que eu falei do monte? Porque para nós o começo da montanha é onde? É embaixo. Mas para o judeu, para ele falar que ele já foi lá, ele tem que ir até em cima. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Um monte de nós vai falar, não, já fui numa montanha, foi até alguém, já escalou uma montanha, já subiu uma montanha. Então, eu sei de verdade, vamos dar um exemplo mais prático aqui, mais simples. Posso ou não? Quem aqui sabe que tem que fazer exercício físico? Quem aqui sabe que faz bem para a saúde? Quem aqui sabe que você vai ver mais se fizer isso? Quem aqui sabe que se você não fizer, você vai ver menos? Todo mundo sabe? Sim ou não? Aí é verdade, todo mundo sabe. Quem faz? Não precisa levantar a mão. Aí é que está a questão. Está vendo qual que é o problema? Quando a gente só sabe no teórico. Porque se você... É igual quando você fala para o seu filho, faça tal coisa, ele fala o quê? Eu sei. Você fez tal coisa? Eu sei que eu tenho que fazer, mas não fez. É assim que é a mentalidade quando não tem. Por que você está dizendo dessas coisas, pastor? Estou trazendo aqui para o campo aqui, ó. O problema de eu só ficar na letra é que a letra mata. Eu acho que eu sei cognitivamente. Tem gente que sabe todos os versículos, sabe todas as coisas, mas não pratica nada. Aí fica nesse campo. Uma igreja profética, ela tem que se mover em ação. Ok, ele começa com um executor, o apostólico, que traz os céus. Depois vai para alguém que declara, depois vai para alguém que explica, e depois vai operar as coisas. No original do grego não é id, é indo. Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Conseguiu me fazer entender, sim ou não? Amém, igreja? Né? Então os dons existem para agora, os dons são para agora. Palavra profética é algo extremamente, é o fundamento da igreja. A igreja começou profeticamente, o ministério de Jesus também foi profético, ele é o cumprimento de todas as palavras. Quando ele é apresentado no templo, quando eu preguei, e Simeão fala, eis que vi a salvação, cumprimento de palavra profética, profetizando, você vai ter esse menino aqui vai trazer, vai ser pé de tropeço para alguns, vai ser dor para você, falando da morte de Jesus, Jesus começa o ministério dele. Quem está lá? Um próprio profeta falando, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você é o Messias? Não, eu sou a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Ele é batizado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito. Deus fala, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Ele vai guiado pelo Espírito pelo deserto, ele volta. Quando ele volta e chegando em sua cidade, como de costume, entra Jesus no sábado na sinagoga, eles dão os oráculos, a palavra ou as escrituras, e ele abre no profeta Isaías 61, eis que o Espírito Santo está sobre mim e me ungiu para, e ele começa a dar as designações, tudo acontece de forma profética. Posso ouvir um amém? Conseguiu me fazer entender, sim ou não? Porque o profético é a vontade de Deus, as declarações de Deus sendo manifesta aqui nessa terra, as declarações daquilo que ele tem. Ele precisa de alguém nessa terra para declarar e ele precisa de alguém nessa terra para fazer. Por quê, pastor? Porque tudo e quando estiverem reunidos, onde tiverem 2 ou mais, testemunho, né? O que ligares será ligado no céu. Então, Deus precisa que o homem faça porque ele dê autoridade na terra. Tudo o que aconteceu, primeiro a profetizar sobre um Cordeiro de Deus que ia tirar o pecado do mundo, Abraão, o pai da fé. E onde está? Pai, vejo o cutelo, vejo a lenha, mas não vejo o cordeiro. Deus proverá para si um cordeiro. Amém, amados? O pai da fé declara, depois, como eu falei, o próprio profeta fala, eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tudo acontece por profecia, porque pela palavra as coisas foram criadas.
Só que a gente não fica inventando palavra, a gente anda com a palavra de Deus. Amém? Então, consegui me fazer entender nisso? Sim? Ok, vai. Profecia de forma prática. Então, vamos lá. A igreja começou também por profecia. Se levantou, a igreja veio, se cumpriu lá. Veio um vento como de um som impetuoso, e todos vieram, e toda a circunvizinhança de Jerusalém, pessoas de todas as nações se achegaram e afluíram para aquele lugar. Então se levantou quem? O apóstolo Pedro. Qual que é o fundamento da igreja? Primeiro, apóstolo. Depois o quê? Profetas. O que Pedro fala? Aí Pedro começa: eis, meus amados irmãos, não estão bêbados esses que vos falam. Hoje se cumpre a palavra do profeta Joel, assim como está escrito. Diz o Senhor: vossos filhos e vossas filhas, vossos jovens. E ele usa a própria profecia, e a primeira coisa quando ele vai atribuir que vai acontecer, que o próprio profeta Joel capítulo 8 falou, é que as pessoas iriam o quê? Profetizar, falar das coisas dos céus para a terra. Quem pode dizer amém? Ou a vontade de Deus para a terra. Então, é um efeito da igreja e do Espírito Santo sobre a própria igreja. Então, me espanta uma igreja que não crê em profecia ou em palavra profética, que está na Bíblia inteira falando sobre essas coisas, explicando explicitamente que vai ter profecia, que é um dom de Deus, que tem que ter profecia. Posso ouvir um amém? Né? E que a igreja começou debaixo de uma palavra profética, e dizendo: os filhos, a continuidade dessa casa, vai continuar o quê? Profetizando. Posso ouvir um amém? Senão a gente não vai virar uma igreja, vai virar um grupo de estudo, um clube do livro. Vai ler a Bíblia, não tem dom, não tem nada, todo mundo sabe a Bíblia, não pratica nada e sai feliz e ainda sai julgando os outros, você não sabe. Não podemos ser assim em nome de Jesus. Amém? Então tá. Vai, então é um efeito da ação do Espírito sobre a igreja, por isso nós vivemos com palavras proféticas. E a profecia edifica a igreja. O próprio Jesus disse: eu edificarei. Ixi, depois a gente volta isso lá no final, pode ser? Quem falou que edifica a igreja? Quem falou que edifica a igreja? Aí depois Paulo fala assim, ó: o que fala em outra língua? Ele está comparando o dom de línguas, aqui o Corinthians ganhou, 14-4, ó. Os irmãos ficaram felizes, né? Então, o que fala em outra língua, a si mesmo se... Mas o que? Edifica a igreja. Então, a profecia edifica a igreja, ela dá destino para a igreja, ela dá propósito para a igreja. Quando tem uma palavra profética, aqui ele está comparando o dom de línguas e o dom de profecia. Se alguém chega no culto e tem uma profecia, uau, fala com todos nós. A profecia tem esse poder de edificar, ela constrói, ela traz algo, ela fala conosco. Na igreja, quando a pregação é profética, ela fala com todo mundo. Quando é uma pregação que não é inspirada por Deus, né, profecia é algo dos céus, amém, amados? Né, da fala de Deus, fala ou da percepção ou do que se ouve. Depois, quando eu falar profético lá na frente, você vem no culto em nome de Jesus, né? Eu faço só um período que tem essas ministrações. Mas o que acontece? Graças a Deus, há anos, sempre tem centenas de pessoas na igreja, né? Raramente a gente faz uma coisa que tem só 100 pessoas, por exemplo. E o que acontece? Eu prego uma palavra, ou o Lucas, ou o João, ou o Moisés, seja lá quem estiver pregando, a Deildo, quem prega aqui a palavra, Antônio, Alan, pastor Eduardo. Quando prega, queridos, é impossível de uma palavra falar com todo mundo. Você concorda comigo? Sim ou não? Mas quando ela tem um conteúdo inspirado, profético, o que acontece com as pessoas? As pessoas falam: isso aqui falou comigo. Hoje a palavra falou comigo. Já aconteceu isso com alguém? Sim ou não? Sim, ela edifica. Então, tem que ter profecia? Tem. Ela traz edificação. Ela ajuda na construção da igreja. Por quê? Porque o fundamento é apostólico. Em segundo lugar, profetas e assim por diante, né? E a profecia, ela faz algo maravilhoso. Como eu falei desse exemplo do culto. Quem já aconteceu de você vir num culto e você fala: meu Deus, era isso que eu queria ouvir. Oh meu Deus, como é que pode? O pastor falou de tal personagem, aquilo era exatamente para mim. Ou algumas pessoas às vezes falam uma frase, me marcou para sempre, né? Eu me lembro uma vez, vamos só ler o texto e eu falo um exemplo. Vai, porém, calma, chacoalha quem está do seu lado, fala: vamos agradecer a Deus pelo calor, né? Amém? Agora, vamos lá, vai. Adorará a Deus
Qual é a vantagem de ser algo profético dentro da igreja? Porque ela vai revelar os corações. Quando tem uma palavra que é inspirada por Deus, a palavra de Deus sempre vai falar conosco. Quem pode dizer amém? Porque ela é viva e eficaz. Mas quando ela é inspirada, assim, profética, o que acontece? Você vem no culto, a palavra fala com você, ela resolve as coisas do seu coração, ela expõe seu coração, ela mostra as coisas, você estava com aquela dificuldade, com aquele cenário, e o que eu, graças a Deus, escuto sempre falar é, meu Deus, a palavra falou muito comigo. A pessoa acha que tudo que aconteceu foi para ela. Isso é muito normal quando a palavra é inspirada. Eu me lembro uma vez, foi num culto de quinta-feira, lá na outra igreja, bem antiga, eu me lembro que Deus me falou uma palavra, fala que eu amo muito eles e que eu corro atrás deles. Deu, Jesus, eu até falei, você lembra desse culto, amorzão? Ou não? Não? Eu lembro, né? Porque eu lembro dos testemunhos desse culto, algumas, lembra? E aí eu falei, gente, a palavra que eu tenho para pregar é muito simples, só que eu fiquei repetindo diversas vezes no culto, assim, tipo aqueles, né? Deus te ama muito e Ele corre atrás de você. Deus te ama muito, Ele corre atrás de você. Meu Deus, eu não brabo com Deus, mas eu e as minhas argumentações com o Espírito, Espírito, eu sou mais inteligente que isso, né? Tipo, eu consigo pregar uma palavra melhor do que ficar numa frase só, falando um texto só, né? Mas aquela coisa, Deus falou, eu quero que você fale isso, e eu naquela situação constrangedora, irmãos, a palavra hoje vai ser meio simples, porque daí dá impressão, né? Aquela preocupação com o temor de homens, né? Talvez no começo eu tinha mais. Hoje eu não tenho muito mais, graças a mais. Antes eu tinha, tipo assim, não é que eu não sei pregar outra coisa, mas tipo assim, Deus me falou para falar isso. Eu falava o texto e falava. Falava o texto e falava. Falava o texto e falava, né? Aí, depois daquele culto, acabou o culto. Deus sempre vinha, que Deus sempre teve misericórdia de mim. Depois que começava a mover, Deus sempre aparecia. Mas particularmente naquele culto, algumas pessoas falaram, pastor, essa palavra marcou a minha vida. E vieram chorando. E eu falei, meu Pai amado. Um versículo só. Hã? Qual era o versículo, pastor? Preguei sobre o filho pródigo. Rapidamente. A história do filho pródigo, tal. E daí, o filho pródigo está voltando para casa. Quando o filho pródigo se propõe a voltar para casa, a Bíblia diz que o pai estava esperando no pórtico. Ele corre, o abraça e o beija. Não entendi, pastor, vou te explicar. Deus é fora do tempo. Deus não tem limitação de tempo, de espaço, nem de matéria. É o único versículo bíblico que está exemplificando, falando de Deus, e fala que Deus corre, que Deus acelera. Quando alguém se dispõe a virar para Ele, Ele muda de todas as coisas, Ele vai em conta da pessoa, Ele acelera para a pessoa. Aí eu ficava falando, Deus te ama, Ele corre atrás de você. Não é verdade? Eu tenho a noção hoje da proporção de, né, quando você muda até a atmosfera, sabe? Não é verdade isso? É uma coisa da parte de Deus. Mas por que você está falando isso, pastor? Então, só que é uma mensagem inspirada por Deus. E eu, na minha humanidade, da minha carne, Jesus, vamos falar mais uns 10 versículos aí para mostrar que eu sei. Mas a única coisa que Deus queria falar para aquelas pessoas que marcaram a vida delas para sempre é, eu te amo. Por você eu não respeito tempo, nem espaço, nem todas as coisas. Eu me coloco na situação e acelero. Dá para entender sim ou não? Deus pode fazer tudo assim, mas ele se coloca em um exemplo de humanidade e fala, eu corro atrás de você. Quando a palavra é inspirada por Deus, ela tem o poder de fazer isso e de conectar e de expor os corações, amado. E essa é a melhor coisa de estar num ambiente profético. Quem pode dizer amém? Não é verdade? A gente está num ambiente onde Deus fala conosco. A gente vem para o culto, claro, é um pastor que vai pregar, alguém que vai pregar, não importa. O importa é o Espírito Santo está aqui, ele vai inspirar algo, vai falar, que vai mexer no meu coração, que vai expor. Quem já aconteceu isso? Você chegou e falou, meu Deus, a palavra foi para mim. Na verdade, esses dias eu preguei de Jonas, vem um irmão aqui que já era frequentador da igreja há muito tempo, mas agora está convertido, se batizou esse ano, fez coisas, né, Deus está movendo na vida dele, arrumando a situação, muito linda a história, quando homem adulto tal, confessando pecado, um monte de coisa acontecendo. Ele veio Jonas, ele veio esses dias, trouxe o filho dele, no dia que estava a menina aqui pregando. Quem que ela pregou? Jonas. Ele, pastor, como é que pode isso? A palavra falou comigo, mas mexeu comigo, Jonas. Aí eu trago meu filho nesse dia, quem fala sobre quem? Jonas, uma outra pregadora, menina lá da Guatemala, uma jovem. Então, ambiente profético é o melhor ambiente para estarmos. Quem pode dizer amém? Né? E Deus fala as nossas vidas e os nossos corações. Ok, profecia revela os segredos do coração. Antônio, eu falei de você no outro culto. Vou falar de novo também para
para enaltecer o profético. Ok. Qual o objetivo, fim da profecia na igreja? Isso é importante a gente falar, porque a gente vê muita coisa louca quando fala de profecia. Aí é mover, palavra e outras coisas. Não que eu não goste, eu gosto de mover, eu gosto de palavra, eu gosto de... mas eu sou muito centrado, eu sou muito rigoroso com algumas coisas. Pastor, acho que eu sou até o extremo. Ainda bem que eu não nasci lá nos tempos de Jesus, não seria um fariseu. Muito provavelmente eu ia me abraçar com eles e falar, beleza, vamos matar agora todo mundo. Eu tenho certeza que eu seria dessa seita. Eu tenho convicção no meu coração. Se eu nascesse judeu lá naquela época, eu ia amassar, ia querer matar todo mundo. Eu ia ser o escudeiro do Paulo. Né? Eu falar, você, né? Ia falar, você derruba e eu termino de matar. Né? Provavelmente, graças a Deus que eu nasci na graça e não assim. Mas eu digo porque eu gosto de profecia de acordo com a palavra. Quando eu vou dar uma palavra profética para alguém, eu encaixo em um texto bíblico, eu coloco em algo. Por quê, pastor? Porque se tudo é por Ele, por meio dEle, e para Ele foram feitas todas as coisas, e Ele sustenta todas as coisas, trazendo um outro texto lá de uma das cartas de Paulo. Então, quando eu vou profetizar para o Antônio, eu trago algo do texto bíblico, que toda palavra é inspirada por Deus, e dentro do Antônio habita o Espírito Santo de Deus, e o próprio Cristo habita dentro dele, tudo que é referente a Cristo diz respeito a Ele, porque Ele não vive mais, não vivo não mais eu mais, Cristo vive em mim. Então eu gosto de usar a própria palavra, porque daí eu tenho um testemunho da própria palavra, eu tenho testemunho da minha declaração, eu tenho testemunho daquilo que Deus está falando. Posso ouvir um amém? Né? Meu modo de pensar, abrindo aqui na minha cabeça assim, mostra meu modo de pensar assim. Então, eu falo isso porque a profecia ela tem um intuito. E hoje em dia tem gente que vende profecia. Me dê X mil e eu profetizo. Tem ou não tem? Né? A profecia tem paga, tem coisa, tem outras coisas. Então, e não é assim que deve funcionar a profecia na igreja. E eu te revelarei o teu futuro. Você tem uma cartomante, então. E não é isso que você quer. Você quer o que Deus quer para a sua vida. Amém. Não é verdade? E não estranho, quando fala que tem profeta, irmãos, meu Deus, tem uns crentes que, agora eu vou no culto, nada melhor que a palavra profetizar para a sua vida. Embora eu creia que você tem que ter uma palavra profética também. É importante que você receba algo e fala, isso aqui é o que eu vou viver, é o que vai ser da minha vida. Mas, Paulo aos Coríntios, ele explica, placar alto para o Coríntios aqui, 14:3. Ele explica para que serve a profecia na igreja, qual o objetivo, o fim. Mas o que? Fala aos homens. E fala fazendo o quê? 3 coisas. E consolando. A profecia no Novo Testamento, dentro da igreja, tem a função de edificar. Vamos alto aí comigo. Tem a função de... Não é para trazer lucro, não é para fazer espetáculo, não é para se mostrar, não é para querer... Não, é para... O que ele está falando é quem dera todo mundo possa ter o dom da profecia e que vocês usem isso para edificar. Amém? Vou contar algumas histórias proféticas rápido, né? A gente tinha um profeta que andava conosco, que é um homem de Deus, é uma bênção, o profeta Amaro. Ele era uma bênção, ele não tinha agenda, ele já era muito credibilizado. Ele depois de alguns anos, isso pode por muitos anos atrás já, era difícil ter gente que gravava, mas nas primeiras reuniões não tinha, nem todos os celulares gravavam. Na época que eu conheci ele, então ele falava, ele chegou num nível tão alto assim de ser tão reconhecido como profeta, e a Bíblia fala, se eu não me engano é uma das cartas de João, provai a profecia, amém amados? Cautelai-vos dos falsos profetas, também tem, né? Então ok, que é um outro apóstolo, estou em Paulo aqui que estabelece muita doutrina do Novo Testamento, mas o Amaro, ele era uma pessoa que ele só falava as coisas para a gente se você gravasse. Eu mesmo posso contar um testemunho de quando eu trabalhei lá no Corinthians. Antes de trabalhar no Corinthians, 7 anos antes, a primeira vez que ele me viu, né, pastor, a gente estava junto, ele, filho, você trabalha com o quê? Eu trabalho com vôlei, não me alicie. Não fica falando das coisas para mim, não queira me dar dica. Falou, a visão que eu tenho para você é isso, tal, te vejo trabalhando com futebol, você vai trabalhar num clube, camiseta branca, falou umas coisas antes, mas depois falou, você vai trabalhar num clube, camiseta branca, com uma lista preta até aqui embaixo. 2010. 2017. O diretor do Corinthians lá, coordenador, mandou uma mensagem no meu celular, direto. Estou para entrar num culto lá na cidade de Campo Largo. Estou para entrar num culto, recebo uma mensagem, um cara, um japonês, apontando para o símbolo do Corinthians assim, dizendo, quer trabalhar no Corinthians?
Olhei e falei, meu Deus, será que mandaram errado? Aí eu perguntei pro pastor que estava do meu lado, era o Sírio, né? Falei, Sírio, você conhece esse cara aqui? Ele, conheço, cara. Esse cara é o goleiro era o reserva do Dida lá do Corinthians, foi campeão mundial pelo Corinthians em 2001, tal, não sei o quê. Aí me ligue na segunda. Foi bem assim mesmo, né? Mas por que você está falando isso? Depois, fazendo, né, da longa história mais curta, quando eu fui olhar para ir lá viajar para uma reunião que eu falei que não ia trabalhar, que não tinha nada a ver com as coisas comigo, tal. Depois Deus usou o Isaac para profetizar. Posso contar isso rápido, sim ou não? Porque as crianças profetizarão. Aí ele me ligou e falou, vem trabalhar aqui, só que a proposta é essa. Falei, impossível fazer esse trabalho, irmão. Isso aí não vai rolar, te agradeço. O cara era crente também. Falei, irmão, quem sabe faço um coach com você e te ajudo aí, tal, mas eu não vou fazer esse trabalho, não vou fazer essas coisas. Não vai dar. Aí tô na minha casa sentado assim, num colchão tinha um colchão no chão, que era o colchão transitório do Isaac para ele no nosso quarto. Eu escrevendo o livro lá. Era algum dos livros de liderança lá. As estações de um líder pode ser, não, acho que é o poder e o propósito do líder, sei lá, as estações de um líder. Eu escrevendo um capítulo, eu me lembro, eu falando com Jesus, eu falo assim, Jesus, acabei de falar não aqui pro negócio que o cara me propôs, mas Jesus, eu tenho 37 anos, com 27, eu conversando com o Espírito e escrevendo o livro, para contrariar o que as mulheres fazem, que o homem não faz duas coisas ao mesmo tempo. Movido pelo Espírito, sim faz, né? Então, eu conectado com o Espírito aqui, ó, pastora dormindo, Isaac dormindo do lado dela. O Jojo já estava lá, estava dentro da barriga da pastora, mas a gente não sabia. Porque foi na primeira semana que eu comecei a trabalhar lá depois, né? Então talvez o Jojo devia estar por lá. E meu filho nunca viu futebol, nunca joguei futebol na frente dele nem nada. Isaac tinha 2 anos. Eu digitando e falei, Jesus, com 27 anos, eu sofri muito, porque eu fiz meu doutorado, os créditos do doutorado lá na USP. Eu ia para a USP toda semana e eu tinha só 27 anos. Agora eu tenho 37 anos. Né? Então, tipo assim, eu falei não, mas sabe aquele checklist de dúvida, né? Mas se o Senhor quiser, né? Eu já falei não, Senhor, tal. Mas se o Senhor quiser, não quero ser um Gideão aqui, ficar fazendo prova com Deus. Mas assim, como é uma decisão forte assim, eu preciso que o Senhor me confirme de uma outra forma que talvez eu não esteja percebendo. Se o Senhor puder me confirmar, né? Porque eu tenho 37 e eu não sei se eu aguento, eu já sou casado, sou pastor, já estou mais velho, como é que eu vou para lá, para São Paulo, na mesma hora que eu estou falando isso com o Espírito, conversando no Espírito, meu filho grita, gol, gol, gol. Eu falei, meu Deus do céu, que confusão. Aí o cara me liga, isso foi segunda noite, o cara me liga na quarta, cara, venha, tal, cara amado, não vai dar certo, não vou vir. Domingo ele me liga de novo, por que você não quer vir? Aí por causa disso, que vocês estão propondo é tal. Você tem uma contraproposta? Tem uma contraproposta. Fiz a contraproposta e lembrei, eu acho que eu tenho uma palavra para trabalhar com futebol. Eu já não trabalhava mais com vôlei, fazia uns 3 anos que eu tinha deixado a profissão, estava só pastor integral não, né? Que já é um bom trabalho que tinha. Mas eu falei, Deus, Senhor, né? Aí fui escutar a palavra, daí lembrei do Amaro falando isso, ó, tal cor. Aí fui abrir a internet para stalkear lá, para ver que roupa que eu tinha que vestir para falar com os diretores, né? Fui procurar o nome dos caras no clube e tal, as coisas. Quando eu me olho o uniforme, como é que era? Branco com uma lista. Quem lembra desse uniforme do Corinthians? Que é Corinthians lembra, né? Que tinha espada de São Jorge aqui. Eu me lembro que eu cheguei para a pastora, eu deitei na cama, era umas 11 e pouco, né, pastora? Ela, e aí, amor, tudo certo para você ir lá amanhã? Amor, se prepare. Eu vou para lá. Eu vou fazer uma proposta que eu quero fazer, que é para não ir, mas eles vão aceitar. E vai começar uma jornada minha, 9 meses eu vou ter que ficar indo para São Paulo, porque tem uma palavra de Deus para isso. Amém, amados? É mais fácil viver de acordo com a palavra. Você erra menos. Você não vai pegar a oportunidade que é de outro. Você vai naquilo que Deus tem para você. Na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Foi desgastante, pastor? Foi. Envelheci, sofri, cansei. Foram quase 2 anos. Foi 1 ano e 9 meses indo para lá. Toda semana. Fiz ainda a abençoada proposta de falar assim, ó, eu só vou vir aqui para os jogos importantes, decisivos. Como naquela época eu não ganhava muito, não tinha jogo decisivo, falei, minha vida tá boa.
né, eu vou vir pouco, então só vou vir uma vez por semana mesmo, jogo que não é daqui a pouco, graças a Deus, Deus começou a mover, aí o que acontecia? Toda semana eu vinha para cá, ficava lá de segunda a quarta, ou de terça a quinta, chegava no culto, fregava, voltava, sexta-feira descansava, ficava com a pastora, na semana, primeira semana que comecei a trabalhar lá, que assinou o contrato, na outra semana eu voltei, a pastora, tô grávida, meu Deus, que alegria, era tudo que eu precisava, agora um filho de 2 anos, uma esposa grávida e eu fora toda semana trabalhando em São Paulo. Mas tinha uma palavra profética. Na verdade, então as coisas funcionaram bem lá, graças a Deus. Então, voltando, então eu tinha que viajar aí 2 vezes, quase todo sábado. Dali eu saí, voltava no sábado à noite, pregava no domingo, ok. Nesse mesmo período, tantas coisas aconteceram. Eu falei do Amaro falando da palavra, porque, por exemplo, posso dar mais 2 testemunhos do Amaro? Então, edificação. Eu sabia, eu pude construir. Quem pode dizer amém? Ótimo. Vou para o consolo para depois ir para a exortação, que ninguém gosta muito. Né? O próprio Amaro, o que ele fazia com a gente? Ele fazia uma reunião, a gente pegava só os líderes assim, e ele dava palavra profética para todo mundo. Teve uma vez que aconteceu de um casal amigo nosso, né, pastor? Que é de outro lugar, de outra cidade, de outra coisa. Eles tinham tido a filha tinha sofrido uma molestação pelo cunhado ou seja, pelo tio. Só que ela já era uma mocinha, devia ter uns 15 anos, tal. Sido molestada um dia à noite lá, ficou na casa. E ela relutou em contar, ficou aquela situação, depois contar, esse casal veio nos procurar, e dali orar junto, e dali chorar junto, e o pai já queria matar o cunhado, e normal, infelizmente. Mas sabe aquele terremoto? Dá para imaginar, sim ou não? Algo terrível para acontecer. Palavra profética é para edificar. Falei, cara, vai ter um profeta lá na igreja, vai lá, vão lá, tal. Eles entraram na roda nossa da galera. O casal estava lá. Irmãos, o profeta foi profetizando para todo mundo. Eles eram um dos últimos. Quando ele chega nesse casal, o profeta olha para eles com uma cara normal, olhando o profeta assim. O profeta fala só isso aqui, ó. Não é culpa de vocês. Precisa mais, irmãos, que os pais, no cuidado com o filho, vai se sentir culpado numa situação dessa, sim ou não? Claro que sim, todo mundo fica. Imagina, a mãe, o irmão dela, não devia ter deixado o irmão ficar em casa, como é que faz uma loucura? Toda aquela, imagina a confusão dentro do coração dos, sim ou não? Aí chega o profeta e já fala, a primeira coisa que ele falou, não é culpa de vocês. Vocês não têm nada a ver com essa situação, foi algo que aconteceu que estava, e começa a profecia serve para edificação. Profecia serve para consolo. Amém, amados? Uma palavra profética traz o consolo, traz o direcionamento, um sonho profético, uma direção, algo que alguém fala, né? Mas também profecia serve para exortação. E daí, eu não lembro exatamente os dias, mas eu acho que é quase isso, tá? Quase isso. Um domingo, algum dia, eu conversei com o Antônio, que veio me expor que ele estava com a vida, porque o Antônio não via ele na igreja, já era diácono na igreja, e namorava a Carlinha, que a gente sempre foi apaixonado, amava ela, cuidava, e foi uma estação que eu tive que largar, assim, da gente pastorear a vida da Carla, porque a gente tem uma ligação de muitos anos juntos, e ela foi participar de uma igreja lá na Argentina. Eu falei para a pastora, não vou responder a Carla, não vou cuidar da Carla, vou cuidar do Antônio aqui, e vou deixar a Carla. E daí o Antônio veio me expor, eu chamei ele para conversar, porque ele não estava vindo na igreja. Daí o jovem, de quantos anos você tinha, Antônio? 19? 19, é mesmo? É? Então ótimo, o jovem de 19 anos veio me expor a situação do porquê que ele não estava vindo na igreja. Eu, nas minhas viagens para São Paulo de 2 anos, não pode contar mais de 100 semanas aí, eu fiz mais de 100 viagens para São Paulo no período do Corinthians, eu faltei 2 quintas-feiras. Por causa de jogo que tinha Copa do Brasil, coisa e tal. 2 quintas-feiras que eu tive que viajar para outro lugar. 2. E o abençoado de 19 anos, diácono da igreja, veio expor a situação dele, por que ele não estava vindo nos cultos. Não só na quinta, mas também no domingo. Porque minha vida está muito corrida e eu faço faculdade. E era em Curitiba. E eu morava em Curitiba, trabalhava em São Paulo, vinha para a fazenda, tinha um filho e mais a esposa grávida. Mas com certeza, né? Ele cansava mais do que eu. Com certeza ele tinha todos os motivos. Porque ele estudava lá em Curitiba, mas não tinha aula à noite, e ele morava 10 minutos da igreja.
Mas era puxada a vida do jovem, né? Daí eu falei, meu Deus, que vida puxada, tal. Você vai acabar com a sua vida, você vai acabar com a vida da Carla. Você vai, ok, daí, né? Tivemos um desfecho. Com certeza, eu lembro que eu falei para ele, tenha vergonha na sua cara, né? E daí depois, mais outras coisas que aconteceram, né? Diz o Antônio, né, Antônio? Mas mesmo assim eu falei, não, Antônio, a Amaro vai vir aí, vem aqui, vamos profetizar, vamos falar com a Amaro, vai te dar uma palavra, vai ser uma bênção. Talvez tenha sido tipo assim, de domingo para segunda. Pode ser, né, Antônio? Foi, né? Foi bem próximo. Beleza, fizemos uma roda de todos os líderes. Chamei o Amaro, tal, não falava nada com ele. Aí começou o Amaro, profetiza uma coisa para um, profetiza uma coisa para outro, 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 profetiza uma coisa para outro. Chegou no abençoado Antônio, jovem, 19 anos, líder da igreja, todo faceiro, tal. Aí o profeta fala assim, e você, meu filho? Não vou profetizar nada, porque você não está fazendo nada na igreja. Eu só fiz assim e falei, ó, tá vendo? Tá vendo? Porque a palavra profética serve para edificação, consolar. Então, e deixa eu explicar assim algo para vocês, ó. Mudou o Antônio, né, Antônio? Porque não falou nada, ele viu, foi o pastor falando, depois o Amaro no outro dia, ou perto. Mas por que eu estou falando isso? Ó, irmãos, a correção ajusta as coisas na nossa vida. E por que o profeta iria dar uma palavra para o Antônio, se a palavra que ele tinha era sirva, trabalha, cuide, zele, e ele já não estava fazendo nada? Isso é um problema da igreja, que todo mundo quer uma palavra, mas ninguém vive das palavras que recebeu antes. Pastor não tem uma palavra, claro que tem. Palavra comum para todos nós. Ide, pregai e fazei discípulos. Aí tem um monte de gente querendo, um monte de sonho, um monte de coisa, um monte de palavra, um monte de coisa para viver, mas não faz aquilo que Deus já falou, que é comum para todos. É claro que a gente vive não só de pão, né? Pão, que é o próprio símbolo da palavra, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, fresca. É óbvio, Deus dá um direcionamento profético como estação, Ele fala, faça isso, faça aquilo, vá para tal lugar, mova dessas coisas, mas tem coisas que são básicas. E às vezes as pessoas ficam esperando receber uma palavra. Fala que tem um profeta, vem todo mundo, quer que ore, quer que fale, quer que receba as coisas, mas você está fazendo o que tem que fazer? O comum de todo cristão, o beabá de todo cristão, pregar o evangelho, dar testemunho e fazer cuidar das outras pessoas. Assim como você foi cuidado, eu espero alguma coisa, ou vocês estão comigo? Amém? Então, para que serve a profecia dentro da igreja? A profecia serve para edificar, exortar e consolar. Não é para fazer dinheiro, não é para se aparecer, não é para extorquir os outros, não é para nada disso. Quem pode dizer amém? Eu já levei uma palavra igual do Antônio, eu compartilhei aqui um exemplo, né? Alan, você vai pregar à noite, não é para você falar os meus exemplos. Então, quando eu estava lá na casa do fulano, tá? Só para deixar claro que assim, né? Amém. Deus vai dar a graça. Eu me lembro uma vez que eu levei um amigo meu numa profetisa bem conhecida, que era lá de Curitiba, que era uma vizinha nossa, meio próxima lá. Eu levei ele. Foi lá, ela foi orar por ele. Daí ela falou, te vejo com uma cadeira, te vejo com uma chave. Eu me lembro que depois, um tempo, depois que um ano, depois ele, amigo, precisamos voltar lá naquela irmã lá. Deu, por quê? Ele falou Fabinho, na verdade. Fabinho, precisamos voltar lá naquela irmã, tal. Por quê? Ele falou, cara, ela profetizou que ela me via numa cadeira. Eu fui promovido no serviço. Ela profetizou que me via com uma chave. Eu comprei meu terreno naquele ano. Né? O que ela profetizou para você, pastor? Para mim, ela chegou assim do meu lado, olhou para mim, colocou a mão para mim e foi orar. Falou assim, enquanto ela estava vindo, eu já estava pedindo perdão. Desculpe, senhor, porque eu ando saindo à noite. Desculpe que eu ando cantando em karaokê. Né? Não é nada muito promíscuo, nada promíscuo mesmo. Eu nunca fui assim. Mas sabia que estava fazendo, não estava no lugar que eu deveria estar. Quando ela chegou para orar por mim, ela falou, olhou para mim assim e falou, você sabe o que você está fazendo, né, meu filho? Aí eu falei, sim, senhora. Ela, então pare com isso. Essa foi minha profecia. O outro ganhou cadeira, o outro nem crente era. Mas esse é o poder da profecia. Ela revela o coração, ela edifica, ela traz coisas. Vocês estão aqui comigo, amados? Com certeza, para ele que estava vivendo aquelas coisas, ele sabia que tinha a iminência dele ser promovido no trabalho, que ele estava numa certa idade, precisava adquirir uma casa. É ou não é verdade? Né? E Deus foi abrindo as portas, revelando. Palavra profética é importante, é extremamente importante. Nós devemos, por falta de profecia, o povo perece. O que mais me assusta como pastor é ver alguém receber uma palavra e não zelar pela palavra.
mais me assusta. De verdade, que quem não tem palavra, eu olho assim com um olhar assim e falo assim, é jovem ainda, neófito, né? O jovem na fé, ou não tem uma experiência, não tem. Amém, amados? Tipo, não sabe, ainda é ignorante para as coisas de Deus, ignora. Então, cara, legal, ótimo. O que mais me assusta como pastor, por quê? Porque eu vivo das palavras proféticas. Graças a Deus. Quem pode dizer amém? Vocês são um exemplo da palavra profética, a igreja são palavras proféticas ou visões proféticas que Deus nos deu, coisas que as pessoas profetizaram. É ou não é verdade? Esse barracão, antes da gente vir, né, fora todo o empenho, as coisas para construir, para chegar aqui, que tem que confiar na pastora, que é mais profética que outras coisas, mas eu me lembro que o pastor profetizou lá no outro, eu vejo 2 barracões bem compridos. Não sei se você sabe da igreja, são 2 barracões, tem um igualzinho esse aqui lá para o infantil, quem sabe? Né? Então, é uma palavra. Eu cheguei quinta-feira aqui, tinha uma família, chegou para mim, que os pais deles congregam aqui, eles estão fora e tal, e trouxeram. Aí o irmão chegou assim para mim ali na entrada, ali na quinta, pastor, olha aqui, ó, mostrou o filho, eu abracei, cumprimentei, beijei, tipo, não entendi, mas abracei, cumprimentei, beijei, tinha mais. Ele, pastor, tá vendo esse menino aqui? Deu, tô, né? Aí ele falou assim, 12 anos atrás, estava aqui na igreja lá na coisa, num culto de casais, profetizaram que a gente ia ter um filho, tá aqui. Aí eu peguei, abracei o menino de novo, falei, ó, tô abraçando a profecia. No mesmo dia, passei aqui, tinha uma irmã aqui sentada por aqui, assim, passei, ela, pastor, bem hoje eu queria te dar um abraço, tal. Deu, não, abraço dado, irmã. Abracei ela, beijei a cabeça, normal, né? Aí ela, pastor, perdi 3 gestações. Esses dias foi orado aqui, foi liberada uma palavra para quem quisesse engravidar, estou grávida. Uma palavra muda tudo. Amém, amados? Você tem uma palavra da parte de Deus, obedece naquilo que você já tem, e Deus vai agregando e mostrando as coisas, etapa por etapa. Por que etapa por etapa, pastor? Deus não vai mostrar do imediato, Ele mostra um pouquinho mais longe, para você caminhar por fé, que é a certeza das coisas que se esperam, a convicção daquilo que não se vê. Eu não preciso te dar uma palavra que você vai almoçar hoje, você sabe que você vai almoçar, é ou não é verdade? Mas às vezes Deus mostra. Então, pastor Eduardo, eu me lembro também, lá na outra igreja, o pastor lembra disso, pastor, né? O pastor acabou um cura, foi em fevereiro, a gente sempre fazia o cura em fevereiro. O pastor Eduardo chegou e falou assim, oramos, tal, por causa que a pastora tomava uns remédios, algumas questões, a gente não podia engravidar por causa dos remédios. Aí ela parou de tomar em novembro, tal, o pastor Eduardo não sabia disso. Aí o pastor Eduardo falou assim, num cura lá na Jequitibá, amados, me lembro até hoje, domingo de manhã, foi uma das pessoas que profetizou, já tinha recebido uma palavra também em novembro do ano anterior. Ele falou assim, ano que vem, eu vou voltar aqui e eu vejo a pastora com uma criança enrolada num cobertor azul, uma manta azul. Eu amém, glória a Deus, chorei, mas já pensei comigo, pastor Eduardo, Deus te ouça, porque se ele não te ouvir agora, eu vou fazer minha parte porque eu gosto, fica tranquilo que eu quero ter filho. Mas se Deus não te ouvir agora, você queimou com a igreja inteira. Porque a igreja está esperando que a gente tenha filho e todo mundo está, né? E agora, amados, a pastora me engravida em abril. Meu filho nasce 14 de janeiro. No cura de fevereiro, quem está lá? O Isaac. Só não sei se estava com a coberta azul. Mas estava lá um menino, é muita ousadia falar isso, foi inspirado por Deus, não é, pastor? É a minha expectativa também, por isso que você é pastor, você não é pastor aqui só por causa disso, mas você é pastor aqui porque nós te amamos, o Senhor faz parte da nossa vida, das coisas. Mas, posso ouvir um amém? Então, palavras, a igreja que vive assim, por que eu fiz as quadras ali? Claro, porque eu queria, mas na primeira conferência que a gente fez aqui, já tem a palavra, vejo aqui muitos atletas de alto nível, muita gente, equipes de, entendeu? Opa, glória a Deus, tira o estacionamento para 60 carros, vamos fazer quadra, não é verdade? E outros já profetizaram, veio também o guatemalteco aqui, o Edmundo, ele falou, vejo diversos atletas profissionais, um monte de coisa aqui na igreja, um monte de coisa. Nesse dia que ele profetizou isso, tinha um atleta que é bem conhecido aqui da Fazenda, que joga coisa no nível mundial, e ele estava aqui na Fazenda naquele dia. Eu falei, você foi para frente quando ele falou, fui, pastor. E eu oro para que, em nome de Jesus, a gente tem muitos desses jovens aí, nosso, um monte se torne atleta profissional, em nome de Jesus. Amém? Eu preciso de pelo menos uns 3 com os contratos bilionários na Europa.
Não é que o dízimo vem, eu já compro um terreno grande, constrói a igreja do jeito que eu quero, faço um complexo esportivo, eu quero não, do jeito que Deus me mostrou, mas uns contratos de milhões ajuda. É ou não é verdade? Oh, ajuda todo mundo, né? Fala, receba a palavra, vamos dar aula para as crianças para alguém despontar. Meu Deus, pastor, você tem interesse assim? Eu não posso mentir, eu tenho. É uma bênção, é um modo de Deus fazer, não é verdade? Sim ou não? Deus sempre vai fazer através de pessoas, amados, eu não tenho problema nenhum. E tem uma palavra, do jeito que são criados os nossos, eu tenho convicção, né? Todos os nossos filhos, eles vão ser prósperos, vão ser abençoados e vão ser generosos. Não é verdade? Foram criados nesse ambiente em que as coisas foram fomentadas para eles, graças a Deus. E vão ser gratos também a Deus. Então, consegui me fazer entender o objetivo da profecia na igreja? Então, não queira... o cerne aqui é que a profecia é um dom de quem? Não entendi. A profecia é um dom de quem? De Deus. Se é um dom de Deus, um presente que é pago pelo alto preço dos céus, que foi dado para mim por Deus, que Jesus conquistou, me deu, que eu tenho que buscar com zelo, que é um desejo que eu tenho que fazer. A profecia, se ela é um presente, a Bíblia diz de graça, dado, de graça. Recebeis de graça, dai. Quando eu vou profetizar, eu não vou profetizar para me alugar. Eu não vou me profetizar para querer me mostrar, eu não vou profetizar para querer mostrar que Deus me usa. Eu vou profetizar com o intuito de... Fica mais sóbrio o ambiente, sim ou não? No final desse capítulo, Paulo fala, seja tudo feito com cuidado, com sobriedade. É lá, se não me engano, 14:40 ou 12:40, não me lembro em qual, mas é lá para o final de um desses capítulos que ele fala dessas coisas. Consegui me fazer entender, sim ou não? Temos que ter profecia na igreja? Sim. É bom que você tenha uma palavra profética? Sim. Pastor, não tem uma ainda. Então faz a profética que é para todo mundo. Prega evangelho e faça discípulos. Aí Deus vai agregando palavras. Posso ouvir um amém? Né? Eu já vivi diversas palavras eu poderia falar, como eu exemplifiquei os exemplos pequenos e simples aqui das palavras da vida das pessoas, mas eu também já me vi dentro das profecias que foram faladas para mim e se cumprindo, graças a Deus. Né? Então, obedece, vê cumprir, Deus vai agregando mais promessas. Amém? Efésios 2:20 diz, edificando sobre o profeta, sendo Cristo Jesus a pedra angular. Então, construindo debaixo de palavras proféticas, nós estamos construindo corretamente. Eu procuro as minhas, eu anoto, eu gravo, eu coloco as palavras que eu recebo. Eu recebo uma palavra, eu vou lá, gravo. Recebo uma palavra, vou lá, gravo, depois fico escutando os meus áudios. Né? É um pastor Luiz veio esses tempos aqui, ele contou para mim, eu fui lá na igreja deles, lá na CCC, é uma igreja grande em Curitiba, que cresce, que é abençoada. Ele fala, toda ideia nova que alguém vem, um membro vem, eles têm anotadas todas as palavras sobre a igreja. Eles vão lá, eu fui lá numa sala, tem uma sala ali, um lugar profético, que tem as palavras para cada um dos ministérios, o ministério profético, qual é a palavra profética deles e tal, e eles só fazem aquela ação se eles tiverem uma palavra. Porque a Bíblia fala aqui, que nós devemos edificar ou construir sobre o fundamento dos apóstolos enviado dos céus, aquele que traz dos céus as coisas sobrenaturais e profetas. Se você andasse só de acordo com as tuas palavras, você provavelmente não perderia tempo. Você provavelmente não desgastaria a sua vida, não ia se ver fazendo coisa que às vezes é só o que a gente gosta de fazer. Nem sempre, amados, o que a gente gosta de fazer é o que a gente deve fazer. Amém. Quem é mulher aqui? Quem é mãe? E não por maldade, porque eu entendo vocês biologicamente. Quem gosta de dormir? As mulheres. Levanta a mão, sem problema. Quem gosta de dormir? Óbvio. Né? Quem já teve filho? Quem teve que ficar sem dormir? É óbvio. Eu sempre falo, trabalhe no que você gosta, desenvolva tal, mas nem sempre só o que você gosta. Não é verdade? Nem sempre, não é sempre que vai dar. Às vezes é o seu hobby, não é o seu trabalho. Então você faça, ok, mas não é o seu trabalho, não é o que vai acontecer. Amém? Né? Então quando eu tenho uma palavra e eu edifico sobre a palavra, muito melhor. E volto ao exemplo negativo, quando é alguém que fala, e eu me assusto, amados, porque eu vejo isso muito dos jovens, mas profetizo que Deus vai fortalecer os jovens, que eles são fortes, diz a palavra. Muitos vêm e me falam, eu tenho uma palavra, pastor. Eu falo, então se comporte em prol da palavra. O que a pessoa faz? Faz o contrário.
A Bíblia fala assim, ó, a palavra que caiu à beira do caminho, Satanás vem e a Bíblia fala que ele a arrebata. Arrebatar é tirar sem dar mais chance daquilo acontecer. Olha que coisa terrível. Vocês concordam comigo, sim ou não? Mas a que cai em solo, bom, frutifica 30, 60 e a 100 por um. Voltando ao exemplo que eu falei, quando a pessoa é novo na fé e não tem uma palavra, até entendo. Agora a pessoa já está na fé, já entende, recebeu uma palavra, é muita loucura, e não fica bravo comigo não. Não fica bravo. E quem falou essa história de arrebatar? Jesus. Ele explicou contando assim, ó, tem uma palavra, veio semeador e saiu a semear e jogou a semente, ela caiu à beira do caminho. Aí depois pergunta, qual é essa coisa das parábolas, Senhor? Aí ele fala assim, aquele que é a semente à beira do caminho, é o solo duro que a palavra caiu, ele foi descuidado, não recebeu a palavra e vem Satanás e a arrebata. É ruim a palavra porque arrebatar não volta mais, amados. Então tem vezes que Deus tem coisas sobre a nossa vida, nós não zelamos por elas e elas não fiquem chateadas. Ai, mas Deus não cumpriu a palavra. Não. Você não deu o solo ideal para aquela palavra e ela agora não vai acontecer mais. Tinha uma palavra de ter filho, tal, e tem uma... Ok. Ficou bebendo, se drogando, fazendo um monte de coisa, acabou com a sua vida, passou teu período acabou todos os ovócitos primários, acabou teu ciclo, outras coisas, Deus pode até fazer uma unidade? Até pode, mas provavelmente não vai acontecer. Estou conseguindo fazer entender? Tem coisa da nossa vida que a gente tem que ter a consciência de, essa estação, isso aqui, infelizmente. Por falta de conhecimento, o povo perece. Profecia tem também o texto, tá? É os dois eu estou falando aqui. Então agora você conhece, recebeu uma palavra, lute pela palavra. Amém? Zele pela palavra. Deus vai fazer isso na minha vida, como eu devo me comportar a partir dessa palavra, como eu posso fazer para preparar para essa palavra, como eu tenho que me colocar para essa palavra, como eu tenho que... Quando nós chegamos aqui, Deus deu uma palavra, a igreja vai ser grande. Eu me lembro que eu falei, na igreja agora não pode ter isso, não pode ter isso, não pode ter isso, não pode ser assim. Não. Por que não pode fazer? Só está nós. Porque um dia a igreja vai ser grande. E eu não posso fazer isso por todo mundo. Quando você tem uma visão, você começa a se comportar a partir da palavra profética. Né? Eu sempre falei desde o começo da igreja, não é de agora, eu não vou no aniversário de todo mundo, eu não vou fazer o casamento de todo mundo, eu não vou entrar nessas coisas. Por quê, pastor? Por que você não vai fazer? Porque deixa eu contar para vocês, eu não posso mal acostumar vocês de um jeito, porque senão vocês vão ficar dependendo daquilo, e Deus já me mostrou que as coisas vão ser lá na frente, vai ser assim. 14 anos se passaram. Graças a Deus isso não é um peso para a nossa igreja. Por quê? Porque Deus tinha dado... Forme líderes. Sempre foi isso para nós, né, pastor? Forme líderes, forme gente. Vocês vão ter uma equipe fiel, vocês fazem parte disso, em nome de Jesus. É fiel e leal a Deus e também a visão, as coisas que Deus dá. Então, e graças a Deus, nós vivemos assim. Dá um toquinho quem está do seu lado, fala, viva de uma palavra, irmão. Amém? Amém, igreja? Esteja num ambiente profético, se exponha a um ambiente profético. Quando tem uma conferência profética, vamos ter 2 ano que vem. Amém? Uma não é nossa só exclusiva, que é o Denduque aqui, 29 e 30 de abril. Amados, o Den é um profeta, super profeta, não precisa nem falar, é conhecido no Brasil inteiro. Fizemos post lá, na verdade, tem gente dos Estados Unidos me mandando mensagem para saber. Então não fique de fora, tire folga do seu serviço no dia 30 e aproveite o feriado 1 e 2 e venha para cá. Posso falar amém? É a primeira vez também que ele está fazendo um evento assim, após muitos anos dele, assim, no sentido de grande porte para um monte de gente, que sempre é evento fechado os eventos dele. Ele sempre faz eventos assim há anos já, mas é só convidados. E ele se propôs a fazer aberto. Falei, amém. Então, não perca a oportunidade. Posso falar amém? Procura, veja lá nas redes sociais da igreja, tem gente do Brasil inteiro perguntando para vir. Se acabar as inscrições, não tem o que fazer. Amém. Né? Então, aproveite ambientes proféticos. E tem a nossa também em novembro. Glórias a Deus. Né? Com as coisas e as palavras para nós, que vai ser uma bênção também. Para acabar, coloque-se de pé lá, vai. Apocalipse 19:10 diz, leia lá comigo. Ante os seus pés para, ele porém me disse. Então um anjo chegou para João, está mostrando para eles as coisas nos céus, como vão acontecer. João fala,
Aí João se assusta com a imagem daquele anjo, prostrei-me aos seus pés para adorá-lo, ele porém me disse, não, não faça isso, sou conservo teu e dos teus, que mantém testemunho de Jesus. Eu sou um conservo também aqui já, né? Não sei se era alguém de um corpo glorificado ou um anjo mesmo. Ok. Aí ele fala, adora a Deus. E daí ele fala, pois é o espírito de profecia. O que testifica de Jesus é o espírito de profecia. O que fala de Jesus. Jesus é a própria profecia. Jesus é o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento messiânicas a respeito dele mesmo. Quem pode dizer amém? O livro Apocalipse, do grego Apocalipse, significa o quê? Revelação. Do quê? Da profecia, do fim dos tempos, de como as coisas vão acabar, que Jesus volta, seremos restaurados, habitaremos com o Pai para sempre. Quem pode dizer amém? Amém, amados? Quero fazer 2 orações. Mas antes, deixa eu fazer um pedido para a igreja. Vocês me permitem? Vocês me permitem? A igreja, os cultos, o cultuar a Deus, o nosso foco é cultuar a Deus. Verticalizar, receber, ter comunhão. Amém, amados? Embora muita comunhão acontece também nas casas, nos ambientes, mas deixa eu falar algo aqui para vocês. Nós também abrimos espaços para ambientes proféticos. Tem culto profético toda terça-feira, né, pastor Eduardo?